Beleza, galerinha, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando que todas as lives vão acontecer às 21 horas, sempre normalmente a partir, todas as quintas-feiras, a partir das 21, pode ser 21h30, mas dificilmente vai tardar mais do que isso. Então, deixem já pré-programado, basicamente, essa data e esse horário, para que a gente possa tomar à frente do nosso treinamento, ok? Peça para que os seus, não apenas os líderes, mas também a todos aqueles que participam da rede, todos os seus amigos, quem quer que seja, comparecer à nossa live de quinta-feira, até porque essa live ela tem como intuito ajudar a treinar vocês a entender mais sobre os produtos, a compreender mais e inclusive saber como utilizar, saber como vender um produto de maneira adequada para vocês não se passarem por pessoas que não entendem nada a respeito do suplemento e só estão querendo vender. E eu particularmente fico chateado de ver apenas 9 pessoas, mas eu tenho certeza que dessas 9 pessoas que estão aqui são pessoas que realmente estão interessadas e que talvez tenham um comprometimento com a empresa e que vão fazer diferença na rede, tá bom? A primeira coisa, antes da gente começar, eu até talvez demande essa live dessa maneira. Eu queria falar a respeito de alguns produtos em específico, mas realmente pouca gente. Eu sei que não, eu sei que na semana que vem as pessoas vão me perguntar novamente a respeito desses produtos e para não ter que ficar atrapalhando indo e vindo, indo e vindo toda hora a respeito de assuntos anteriores, por exemplo, se eu der a live agora a respeito dos produtos, na semana que vem as pessoas vão me perguntar sobre os produtos que eu falei hoje e vai ficar sempre vai e volta e acaba atrapalhando a próxima live. Então, primeiramente, eu gostaria de saber de vocês se possuem alguma dúvida na utilização ou como vender ou alguma dúvida na formulação de algum produto atualmente. Omar, vou subir depois da sua live da semana passada e essa. Beleza, tranquilo. Alguma dúvida em relação aos produtos que nós estamos tendo em nosso estoque, que vocês estão utilizando? Bora lá. Quero ver a participação de vocês. Omar, boa noite. Boa Renata noite. Mendes, aqui de São Paulo. Na verdade, tem um mês que eu me conectei à Musk e eu tenho algumas dúvidas referente a consumo de termogênico e pessoas que têm a pressão, como é que funciona, porque assim, eu tenho uma gama de... Eu trabalhei com a Herbalife, né? Desculpa, mas eu tenho uma gama de pessoas que gostam de termogênicos, mas aí me falaram para eu tomar cuidado por conta de pessoas que tem a pressão, descontrole da pressão. Só que eu só tenho algumas dúvidas de quais são os que pode e o que não pode. Show de bola. Boa pergunta, Renata. É muito importante ter o conhecimento realmente desse ponto em termos da utilização de termogênico sobre a condição de saúde do seu cliente. Por quê? Primeiramente, termogênico basicamente vai ter cafeína e outros estimulantes associados que fazem o quê? Tecnicamente, a explicação, ela até que não é tão complicada. Nós possuímos alguns receptores que nós chamamos de beta-adrenérgicos. São receptores responsáveis por estimular a liberação de determinados hormônios que aumentam o batimento cardíaco e que aumentam a pressão arterial. Adrenalina, noradrenalina, e normalmente isso para o hipertenso é muito ruim, uma vez que eu vou ter a liberação desses hormônios, fazendo com que a pressão suba, o hipertenso já tem a pressão alta, mas é controlada pelo medicamento, mas se você oferece um termogênico à base de estimulante, você possivelmente vai estar oferecendo um risco do descontrole da pressão arterial. Algumas pessoas são bem controladas, até mesmo utilizando termogênico. Eu tenho pacientes que, inclusive, são hipertensos e que tomam café ao longo do dia, 3, 4, 5, 6 xícaras de café, e não sentem alteração nenhuma na pressão. Só que não seria muito legal você, enfim, correr esse risco a fim de saber se seu paciente vai se estabilizar ou não com o termogênico. Então, evitar, de fato, o termogênico para pessoas que são cardiopatas, hipertensas ou que possuem gastrite crônica. Normalmente é muito importante perguntar isso para o paciente, porque
os suplementos estimulantes, eles também estimulam ou irritam a parede estomacal. E se ele tiver crises de gastrites recorrentes e ser uma pessoa que tem um quadro já instalado de uma possível gastrite, provavelmente vai dar enjoo, vai dar dor de estômago e dor realmente aguda, forte, e ele vai acabar falando que o termogênico não presta, ainda vai colocar a culpa em você, falando que gastou dinheiro e vai querer o dinheiro de volta. Então, realmente, hipertenso e pessoas que têm esse quadro muito sensível na questão da saúde estomacal. Talvez uma pergunta interessante que você possa vir a fazer para o seu cliente é se ele é sensível e estimulante. Só perguntar, quando você toma café ou quando você toma energético, você costuma ficar muito ansioso, muito agitado? Por que eu falo isso? Isso eu pergunto para os meus pacientes, tá? Essas dicas que eu estou te dando, normalmente, é o protocolo que eu adoto em consultório. Teve uma paciente que ela falou para mim que ela tomava uma xicrinha de café. E essa xicrinha de café mantinha ela em alerta durante 3 a 4 horas. Bem, uma xicrinha de café, pequenininha, aquelas de cafezinho mesmo, tem no máximo de 60 a 80 miligramas de cafeína. Logo, o nosso termogênico mais fraco, ele vai ter 210 miligramas de cafeína, ou seja, 3 vezes mais forte do que o cafezinho. Aí você pega um cliente desse e ele acaba tomando, você imagina o PT que vai dar taquicardia, vai dar falta de ar, vai suar frio, enfim, vai ter efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, vale muito a pena essas perguntas. O termogênico é um dos mais procurados e tomar bastante cuidado com os nossos suplementos que possuem 420 miligramas de cafeína, que é uma quantidade mais elevada. Talvez atletas suportariam de uma maneira melhor, pessoas destreinadas ou sedentárias podem ser que venha a ter efeitos colaterais indesejados, tá? Então, só tomar esse cuidado. Uma coisa muito importante também, que você talvez poderia perguntar, é se o paciente toma medicamento para tireoide. Porque os medicamentos para tireoide, eles aceleram o metabolismo e, às vezes, tomando juntamente a cafeína, pode haver um quadro de hiperestimulação. Normalmente, os medicamentos para alterações tireoidianas são tomados pela manhã, então ele pode tomar o medicamento de manhã, pode tomar o termogênico no meio da manhã ou ao longo da tarde, não tem problema, é só não tomar junto. Então, só recapitulando, pacientes com problemas cardíacos, hipertensão, gastrite crônica e que tomam medicamentos para tireoide devem ter uma certa cautela, inclusive o hipertenso e o cardiopata e a pessoa que tem gastrite. Lembrando que quem toma medicamento para tireoide só não tomar junto, mas ele pode sim tomar termogênico, as pessoas que têm hipotireoidismo e etc. Tudo bem? Esclarecido? Esclarecido, sim. Dentro da gama de produtos da Musk tem o L-carnitina. Ele também é homogênico, mas eu vi que tem cafeína. Ele poderia repassar para esses clientes que têm uma hipertensão descontrolada, por exemplo? Não, a nossa L-carnitina pode ser tranquilamente utilizada por quem tem realmente essas alterações, tá? Até porque a L-carnitina, por mais que ela seja vendida como um possível termogênico, na verdade, ela não é um termogênico, ela participa do processo de metabolização da gordura, mas ela não é um estimulante. Logo, poderia claramente ser utilizado, inclusive, para pacientes hipertensos. Um negócio muito legal em relação à L-carnitina é que ela é muito vendida como suplemento para perda de gordura. Porém, ela, de fato, desempenha outros papéis muito importantes no nosso organismo, como melhora da circulação, não só apenas melhora da circulação, mas ela também pode ajudar a gerar vasodilatação. Olha que interessante. Um paciente, por exemplo, que tenha um paciente que tenha hipertensão, se eu ofereço para ele uma carnitina que promove vasodilatação, logo meu sangue consegue circular mais fácil por dentro dos meus vasos sanguíneos, permitindo com que eu não faça tanta pressão para poder circular os mesmos. Então, normalmente,
a L-carnitina poderia ser um coadjuvante em ajudar a equilibrar a questão da pressão arterial, tá? Não estou falando que ela é remédio que substitui remédio, mas ela pode ser claramente um agente que venha, inclusive fazer toda essa ajuda, tá? Digamos assim. Então, a L-carnitina pode ser utilizado por hipertenso, pode ser utilizado por qualquer outro tipo de outra pessoa que porta algum tipo de patologia, pode fazer o uso dela descansada. Uma bela dica que eu dou é para pacientes veganos, tá? Normalmente, pacientes veganos que, obviamente, só vão consumir vegetal, possivelmente deve vir a ter uma possível deficiência de L-carnitina, porque a L-carnitina, basicamente, a nossa fonte é através da carne vermelha, tá? Então, pode ser, de fato, uma bela suplementação para quem é vegano ou vegetariano. Melhor dizendo, vegetariano, até porque tem um tipo de corante dentro da nossa L-carnitina, corante não, aroma, perdão, que ele não é testado pela Sociedade Brasileira de Veganos. Então, fugiu a palavra. O vegetariano poderia consumir normalmente, tá? A L-carnitina ela pode ser usada antes da atividade física, mas ela também pode ser utilizada em outros momentos do dia. Inclusive, é um grande neuroprotetor, protege os neurônios e ajuda na cognição a melhorar a questão de raciocínio e concentração. Então, a L-carnitina tem várias outras funções, a não ser aquela de auxiliar no metabolismo da gordura, e qualquer pessoa poderia vir estar utilizando a L-carnitina, ok? Nossa, acabou. Top, top. Obrigada mesmo. Nada, disponha. Eu pego... Omar, boa noite. Boa noite. Sidney aqui de Vitória, no Espírito Santo. Grande Sidney, manda aí. A minha pergunta é sobre o Whey Protein. Todos eles têm a cafeína, porque tem gente que está perguntando para a gente sobre que tem um pouco de ansiedade, né? E alguém falou para ela que não podia consumir o Whey Protein. Não, infelizmente foi uma informação completamente equivocada. O Whey Protein ele não tem nenhum tipo de estimulante associado, a não ser que a nossa proteína fosse de sabor café. Tem algumas proteínas no mercado, por ser de sabor café, tem um próprio café puro adicionado, contendo um pouquinho de cafeína. Mas, cara, o Whey Protein não tem nada a ver com ansiedade, com estimular, com ser termogênico. Infelizmente, acho que foi uma informação equivocada e sem embasamento. Pode tomar o Whey sem problemas nenhum. Show, obrigado. De nada. O Thiago Tavares está perguntando a respeito do ProWinner. Thiago, vamos lá. O ProWinner, ele é basicamente um shake. Ele não é teórico, ele não é na prática um Whey Protein. Só que o que acontece? Esse shake, ele tem um teor proteico mais elevado. É perceptível que mais elevado do que o teor proteico do produto, nós também temos uma quantidade de carboidrato superior. Então, normalmente, a maioria dos shakes, eles podem não possuir uma quantidade alta de carboidrato, mas basicamente não tem proteína. E quando tem proteína, é proteína da soja. Então, o ProWinner, além dele ser proteína do leite e de ser uma quantidade considerável, ele também tem um carboidrato e nós utilizamos apenas o cacau para poder dar o sabor. E o cacau é um grande antioxidante ali, não é um artificial, ali é o próprio cacau. Você tem que é muito legal de ser utilizado. Pode ser utilizado. Gente, por favor, só trava o microfone, por favor. Obrigado. É muito importante que pode ser utilizado após uma atividade física para poder melhorar a recuperação, mas também ele pode ser um substituto de um lanche da tarde, um lanche da manhã, caso você não tenha acesso a uma alimentação de qualidade. Então, ele pode estar sendo um substituto de refeição dos pequenos lanches, mas também pode ser utilizado após a atividade física para promover melhor recuperação de energia. Não tem corante dentro dele, tem o próprio cacau, que é antioxidante, que dá o sabor do chocolate, tornando ele um produto mais natural. O André Luiz pergunta sobre o Aminoblast.
Usar como... Vamos lá. Aminoblast, usar como, que período, precisa de intervalo e dosagem. André, o Aminoblast, ele nada mais, nada menos que é BCAAs, tá? E como o BCAAs, ele pode ser utilizado tanto antes quanto depois do treino, a fim de promover tanto a evitar perda de massa magra, como também estimular a recuperação muscular. É importante entender que se você estiver tomando whey, você tome apenas o whey pré-treino, o whey pós-treino e para tomar o Aminoblast pré-treino. Por quê? Dentro do whey nós já temos BCAAs. Então, não adianta tomar o Aminoblast mais o whey, sendo que o whey já tem a própria BCA e às vezes até uma quantidade superior. Então, é muito mais interessante tomar o Aminoblast pré-treino para evitar a fadiga, aumentar a velocidade de recuperação e ajudar, quem sabe, a promover menor intensidade de nível de dores após o término da atividade física. Pode ser utilizado também durante o treino. Se você estiver fazendo alguma manobra de treinar em jejum, digamos assim, você pode misturá-lo na água e ir tomando durante o treino. A dose é de 1 a 2 dosadores pré-treino e o ideal seria estar tomando o whey pós-treino. Caso não seja viável ter o whey para tomar pós-treino, pode tomar um dosador antes, um dosador depois, fazendo algo em torno de 7 gramas de BCAAs. Lembrando que não utilizamos corante, isso faz com que a carga química do produto seja extremamente menor e isso, com certeza, aumenta a qualidade do nosso produto. Fechado? O Robson Schultz fala a respeito do BCA Cage. O BCA Cage, ele tem um teor menor de BCAAs por cápsula e tablete, justamente para poder tornar um produto mais acessível àqueles que desejam se suplementar. O BCA Cage seria o ideal, você está tomando por volta de 5 a 8 cápsulas por dia, comprimidos na verdade, tá? E o emprego dele é a mesma coisa que o Aminoblast. Pode ser ingerido tanto antes quanto depois e a finalidade é basicamente a mesma, porque é BCAAs. O Thiago pergunta, teria uma tabela aminograma dele? O aminograma do nosso substituto alimentar, qual a diferença dele para os demais no mercado? Thiago, não se diferencia um substituto de refeição por aminograma. O substituto de refeição se compara pela composição nutricional, carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, o que quer que seja. Mas quando nós falamos em aminograma, o foco é o whey protein. Se a nossa proteína presente dentro do shake é whey, vai ser um aminograma similar, de fato, ao do whey. É o whey, então o que vai diferir ali é só a quantidade, porque no shake tem menor quantidade de proteína. Mas ninguém faz isso. Me mostra uma marca que coloca aminograma no shake. Eu não recordo, justamente porque não é um fator de comparação. Na verdade, pode trazer mais problema. Porque você coloca o aminograma, justamente por ter mais carboidrato, menos proteína, e a pessoa se prender no aminograma para poder falar que tem pouca quantidade de aminoácidos, eu não estou querendo fazer um shake hiperproteico. Você quer hiperproteico, você toma um whey protein. E aí a pessoa se prende tanto ao shake que tem a capacidade, tanto ao aminograma que tem a capacidade de falar que ele é ruim, só porque viu um aminograma que não agradou. Então perde total a significância de ter isso. Uma tabela nutricional tudo bem, e além de tudo é obrigatório por lei. Agora, nada de aminograma em shake. Muscle Fórmula Brasil, existe um determinado limite de idade para se tomar estimulantes? Bem, quando se pensa em oferecer estimulante, logo, vamos pensar na questão de uma criança. A criança, para começar a ser suplementada, ainda mais com estimulante, eu acho desnecessário, até porque a criança já tem energia, capacidade cognitiva, corre, desce, sobe, mal descansa, dorme 5 minutos e recarrega a bateria. Então, imagina oferecer um termogênico, vai deixar a criança extremamente ansiosa e pode, inclusive, desenvolver alguns transtornos. Então, o ideal seria na fase de adolescência. A fase de adolescência, maturação hormonal, modificação
da capacidade cognitiva, a forma de pensar, raciocinar, as tarefas diárias, obrigação, aí tudo bem. Mas ainda vou ser muito sincero, quando se pensa em estimulante para oferecer nessa idade, eu prefiro que o adolescente ou o jovem tome um café, aprenda a tomar um estimulante natural que vem acompanhado de inúmeros antioxidantes, do que estimular de fato com a suplementação. Se agora tiver um déficit cognitivo, não tiver prestando tanta atenção, tiver com muito sono, muito cansado, e realmente pode ser uma saída. Mas recomendo começar pelo mais fraco possível, com o menor teor de cafeína, até porque não se sabe a sensibilidade da cafeína do indivíduo. Existe um cálculo básico que nós fazemos para ofertar a cafeína, que vai de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Recomendo muito começar com 3 miligramas de cafeína por quilo de peso. Vamos supor, o jovem tem 70 quilos, daria 210 miligramas de cafeína. Se houver a possibilidade ainda de fracionar essa dose em um período de 6 em 6 horas, melhor ainda. Isso não corre o risco dele ter algum tipo de efeito colateral, até porque nunca tomou um suplemento e às vezes uma concentração elevada de cafeína de uma única só vez pode gerar um quadro ali de taquicardia, de falta de ar, de ansiedade. Então, dividir essa cafeína seria excelente, tá? Marcela, quando associado ao Whey, BCAA sempre mais recomendado ser usado no pré-treino? Oi? Mas é que eu coloquei ali o limite. Mas a preocupação maior é o limite, ou seja, até qual idade para, por exemplo, idosos, por exemplo. Que eu queria saber o limite, que às vezes a pessoa é muito idosa, mesmo que ela não, às vezes não tenha pressão alta e nem problema cardíaco, mas existe um limite, assim, recomendado? Lá... Eu colocaria, por exemplo, para idosos, 2 miligramas de cafeína por quilo de peso. Um idoso hoje, medianamente, se ele não tiver um quadro de obesidade associado, vai dar em torno de 120 a 150 miligramas de cafeína diariamente. Mas é importante saber se o idoso não possui patologia. Normalmente, os idosos têm hipertensão ou têm problemas cardíacos. Então, tem que realmente verificar muito o histórico clínico, né, do indivíduo. E se ele não tiver obstrução nenhuma, 2 miligramas de cafeína, ali no 3 no máximo, é algo já extremamente viável para poder ser ofertado. Valeu. Marcela pergunta, quando associado ao Whey, BCAA sempre mais recomendado ser usado no pré-treino? Isso mesmo, Marcela, é melhor concentrar a quantidade de BCAAs bem mais elevados no pré-treino e deixar o Whey para o pós-treino, uma vez que dentro do Whey, por exemplo, o nosso concentrado tem, se não me engano, 4,3 miligramas de BCAAs e o nosso isolado tem quase 6 gramas de BCAAs por dose. Então, essas quantidades já atendem o pré-requisito para poder estimular a recuperação muscular, a síntese proteica. E seria legal concentrar os BCAAs, suplemento propriamente dito, pré-treino, para poder potencializar os efeitos de recuperação, de evitar perda de massa, de estimular ganho de massa muscular e por aí vai. André Luiz pergunta, tomo Lean Hardcore assim que terminar, posso entrar com Melted? Pode, sem problemas nenhum. Só não associe um com o outro, pelo amor de Deus. Senão você vai ter problemas. Omar? Fala, Sidney. Vamos lá. Uma pessoa de 70... Cortou. Tá cortando. Eu acho que ficou russa a internet aí. Digita no chat, que aí eu te respondo. Omar, boa noite. Robson, de Santa Catarina, tudo bem? Fala, Schultz, beleza, e você? Tudo certo. Me diga uma coisa, não sei se tu comentou, porque eu pedi um pouco, eu estava na faculdade, a respeito da nossa creatina.
Tem previsão de estar nas lojas em breve? Robson, hoje eu até achei que ela ia ser faturada hoje, mas ela não foi. Hoje eu recebi uma nota fiscal de faturamento de whey, de Proforma, está chegando mais Proforma. Amanhã eu vou conseguir entrar em contato com o dono do laboratório que presta serviço para a gente para saber se a matéria-prima chegou, da Creapure. Eu lembro que já faz tempo, eu acredito que não tenha sido por conta disso, tá? Mas já faz tempo, tem uns 45 dias que eu fiquei sabendo que deu um problema na importação da Creapure, não problemas jurídicos, mas eu não sei por qual motivo ela tinha ficado parada no porto, alguma coisa do tipo, e aí estava demorando. Eu tenho quase certeza que tem a ver com a questão, não sei se era de impostos, de alguma coisa alfandegária por conta da alteração, não sei, cara. Foi algo do tipo. Mas com certeza já deve ter sido liberado, apesar de que já conheci casos, inclusive os diretores da empresa passaram por essa situação de quando eles importavam suplementos e o container ficou parado quase 10 meses em São Paulo por conta de Anvisa, por conta de ter que vasculhar container, de bababá, bibibi, bubu. Mas assim que eu souber da resposta, eu aviso para o Marcos, ele coloca lá no grupo para a gente, beleza? Fala, Omar. É o Thiago falando, Não, beleza? beleza, eu tenho algumas encomendas já deixo pronto. Vou tentar correr, o Robson, para poder, inclusive, resolver isso, para poder não atrapalhar nas suas vendas. Amanhã, sem falta, eu vejo isso, beleza? Tranquilo, obrigado. Nada. Fala, Omar. Aqui é o Thiago de Belo Horizonte. Tudo bom, cara? Ué, Thiago, você tá bom? Amanhã eu tô aí. Né? Que bom. Seguinte, cara, eu te perguntei a respeito dessa tabela de aminograma, porque quando eu falo para as pessoas, questão de substituto alimentar, não tem jeito. Eles acabam comparando com o Herbalife, com esses shakes dessas outras empresas aí que tem no mercado. E aí eles querem muitas das vezes saber, né, se tem fibra alimentar, se tem aí todas aquelas outras nutrientes que acabam compondo o shake de substituição alimentar, né? E eu fiquei na dúvida, porque na nossa tabela que vem no pote, só tem ali carboidrato, fala um pouco de gordura, né, proteínas e tudo, e eu não consegui debater essa informação diretamente, né? Quando você pega um pote de outra empresa e pega o nosso pote, não tem tanta informação. E eu fiquei de perguntar isso para você numa live, porque seria a forma mais fácil de ter essas informações. Entendeu? Por isso que eu te mandei essa pergunta aí com relação a esse dado. Então, o nosso shake, na teoria, nós não colocamos vitaminas e minerais e ali realmente está presente a questão do carboidrato e da proteína, certo? Uma questão que é importante ressaltar sobre o nosso produto, comparando com o que existe no mercado, como a Herbalife, que quer que seja. Para você já quebrar a perna da pessoa na argumentação, tudo bem, o shake pode ter vitaminas e minerais. Nós vamos estar lançando um shake muito parecido com o que tem no mercado, mas eu estou criando alguns diferenciais, inclusive para poder torná-lo nutricionalmente melhor do que já existe, inclusive, tá? Maravilha. O problema, assim, o mercado ele fica muito preso no que já tem, principalmente em marcas bem famosas, não preciso falar o nome, mas marcas que já estão há muito tempo no mercado, que ficaram impregnadas no mercado por conta do produto, e a lavagem cerebral é tão grande que as pessoas acham que não existe produto melhor do que aquele. E eu vou te falar que, por exemplo, dentro da linha de multinível, já tem multinível com um shake muito melhor do que o primeiro que já está no mercado há muitos anos, assim, mas melhor disparadamente. Quem entende de tabela nutricional e composição nutricional, na hora que olha, fala assim, meu amigo, esse shake aqui está dando de 25 mil a 0 nesse shake dessa marca tão famosa que foi que, de fato, difamou não, né? Disseminou a cultura do shake. E o que eu fico mais impressionado é que, literalmente, é por isso que eu quero dar o treinamento para todos vocês a respeito dos nossos produtos, que eu vejo que muitos da nossa rede, e é isso que eu tenho que tentar consertar urgentemente, assim como várias outras pessoas, de fato não entendem muito a questão da composição do produto. Por exemplo,
A maioria dos shakes que eu pegar no mercado, eu posso inclusive elencar depois no privado com você, eu vou mostrar que a maioria deles, de fontes de proteína, vai ter proteína isolada da soja, vai ter colágeno hidrolisado e talvez tenha um whey protein ou uma proteína vegana misturada. Lembrando que dentre a classificação das proteínas existentes no mercado, o whey protein é a melhor proteína que existe, inclusive mais biodisponível, com o maior valor biológico, com o maior equilíbrio de aminoácidos. Eu, inclusive, apresentei uma palestra no Arnold Conference, que teve em São Paulo, há um mês atrás. Eu só estava falando de whey, os estudos continuam falando de whey. Está vindo um lançamento de whey, que só tem nos Estados Unidos. Eu estou tentando trazer rapidamente para a nossa forma, para nós sermos a primeira marca no Brasil a ter esse tipo de whey. Não posso falar o nome ainda, até porque, enfim. E o que acontece? Se o cara vir alegar que o shake de fulaninho de tal é melhor do que o nosso, porque ele tem vitaminas e minerais, meu amigo, se ele for depender de um shake para poder alcançar as vitaminas e minerais diárias, o bicho está enrolado. Porque normalmente os shakes vão de 30% a 50% da recomendação diária. Se ele tomar 2 vezes por dia um shake, o produto dele dura 7 dias. Então, peraí, o cara vai ter que viver movido a shake. Segundo, o mais importante do shake é ele oferecer um equilíbrio entre carboidrato e proteína, que a maioria não tem. A maioria tem um teor de carboidrato elevadíssimo e de proteína muito pequeno. Terceiro, o tipo de proteína. Se o cara fala assim, mas o meu tem vitamina e mineral, beleza, o seu shake tem proteína da soja, que produz hormônio feminino, o seu tem colágeno, o colágeno tem a sua função? Tem, mas ele não é uma proteína de um valor biológico que se espera ter de um whey protein, que vai atuar em músculo, que vai ajudar no processo de recuperação, que vai ajudar a desintoxicar fígado, que vai aumentar o sistema imunológico. Colágeno tem uma função muito específica. Se ele não for para articulação, ele vai tentar atuar em cabelo, pele e unha. Você está querendo um shake para poder te trazer benefícios nutricionais ou um shake para poder atuar como beleza? Entendi. Então, tem um colágeno que atua basicamente na beleza. Se ele tivesse 10 gramas de colágeno no produto, eu até falaria que seria ótimo para articulação. Mas se tivesse 10 gramas de colágeno, seria a quantidade total de proteína que a maioria dos shakes tem, e olhe lá se chegar a isso. Então, eu tenho um colágeno que tem um pouquinho de colágeno que vai atuar em cabelo, pele e unha, na pele dificilmente, muito menos na articulação. Tem uma proteína da soja que é transgênica, que a proteína da soja ela é condenada demais por conta disso. A soja, além de ser transgênica, ela aumenta a produção do hormônio feminino, então ele prefere ter esses benefícios só porque tem vitaminas e minerais. Então esse é um dos maiores argumentos que nós teríamos em mostrar que o nosso whey tem proteína do leite, contrário da maioria dos shakes do mercado, que são riquíssimos em conservantes e corantes. O nosso é cacau em pó. Pronto, cacau em pó. Nada mais. Está ali o cacau em pó. E, além disso, tem fibra? Tem um pouco de fibra, assim como também tem cálcio. Então, o nosso shake ele é basicamente fibra alimentar só de cálcio, 13 gramas de proteína e 23 de carboidrato. Então, essas pequenas diferenças que eu queria colocar para vocês nos próximos treinamentos, mas já que ficou salva, é importante, talvez depois, vocês reverem para poder pegar os argumentos, inclusive para mostrar que o nosso produto ele pode sim ser superior aos que já estão existentes e que a comparação de vitaminas e minerais ou aminograma não entra na questão. Entra na questão agora, quando se trata de shake, qual é a forma e o tipo de proteína que está presente dentro do produto, beleza? Não, então beleza. Você até chegou a falar uma questão sobre a interpretação das pessoas com relação à tabela nutricional e composição de produto. E realmente muitos não sabem nem como se dispõe a composição de cada tipo de produto por concentração no rótulo. Então o cara não sabe. Às vezes ele compra lá um kit de produto e quando você vai avaliar os ingredientes, ele tem mais
carboidrato, às vezes, do que proteína, e sendo que no anúncio do produto ele fala o inverso. Então, isso há um pouco dessa falta de conhecimento, né, Omar? E a gente tenta trazer, que a gente tenta, vamos dizer, acabar com isso dentro da Muscle Fórmula. Né? Só que quando a gente bate de frente hoje, porque hoje nós temos um plano de marketing muito poderoso, o nosso plano de marketing está poderoso. Então, quando você bate de frente com pessoas que já estão nesse mercado e que você consegue mostrar para eles, né, o diferencial dos produtos, do que a gente tem, junto com o plano de marketing que nós temos, aí já começa a comparação no minucioso. E no minucioso, quem conhece, quem está no meio, igual eu tenho atletas hoje, né? Tenho o Lucas, tenho o Maradona, tenho as pessoas do meio, eles vão querer ir no minucioso. É lógico. Entendeu? Por isso que eu estou te perguntando isso. Não, eu acho extremamente válido. Eu acho extremamente válido, Thiago, você perguntar isso, até porque a live ela justamente serve para isso, trazer essas informações minuciosas para que as pessoas passem a obter conhecimento, porque tem muitas pessoas que estão vendo nós conversando agora e não tinham a mínima ideia de que existia diferença entre proteína, diferença entre os shakes do mercado, e isso enriquece muito quem está aqui presente para poder ter mais argumento de venda e mostrar cada vez mais que a Muscle Fórmula tem seu grande diferencial. Então, eu não achei ruim da sua pergunta, tá? E, pelo contrário, eu gostei, até porque quanto mais vem perguntas minuciosas, aí que eu gosto mais de falar, porque eu tenho total conhecimento dos produtos, eu que basicamente quase que eu desenhei todos. Então, pergunte mesmo, mas se prepare, porque a ideia, eu estava até tentando conversar com os diretores a respeito disso, fazer uma convenção da Muscle Fórmula, como houve, inclusive, uma aqui no final do ano passado, onde várias pessoas vieram e eu pude falar um pouco a respeito dos produtos, mas foi uma palestra de 1 hora. E, na verdade, eu quero fazer uma imersão de um final de semana todo, falando a respeito de produto, com material gráfico impresso, com esses detalhes. Nós podemos mostrar dentro de sala as diferenças entre os produtos existentes no mercado e aonde a nossa fórmula tem a grande vantagem. Até porque quando eu desenvolvo um produto, eu desenvolvo em cima do que tem da concorrência e mais um plus para a gente tornar diferencial. E isso cada vez mais vai tornando difícil alguém tentar fazer algo melhor do que o nosso, mas se alguém lançar algo melhor do que o nosso, eu já estou estudando para poder lançar um melhor ainda. Então, acho que essa é a ideia, pelo menos do conceito, enquanto eu estiver à frente da direção de produção dos suplementos, fazer acontecer. Então, fique à vontade sempre em perguntar aqui na live essas diferenças, esses detalhes. Fique à vontade, tá? Não tem erro, não. Agora, uma pergunta aqui sobre os BCAAs da linha The Dragon. Eu estava vendo em questão de composição não só composição, né? Na verdade, concentração. Eu vi que os BCAAs, pelo menos, tem uma concentração mais baixa. O rascunho. Né? Trava o microfone, por favor. Não, então, Thiago, a linha The Dragon, ela veio para dentro da Muscle Fórmula para poder atuar como uma linha combate, assim como todos os outros laboratórios de suplementos têm, tornando o produto mais acessível, mas logo ele não consegue ter grandes concentrações e grandes padrões de qualidades como a nossa linha tradicional da Muscle Fórmula tem. Para você ter uma ideia, eu quebrei muito a cabeça juntamente da direção, porque a nossa linha tradicional, se nós pegarmos, por exemplo, o nosso Whey, o Whey Pro Fórmula ele tem stevia, o chocolate, o Pro Fórmula de chocolate é cacau puro, o de morango é morango desidratado com corante beterraba, que é beterraba em pó, o de baunilha tem a própria fava da baunilha, o nosso isolado tem o Isopure Premium, que ele é a matéria-prima pura, tem os outros Isopures, os outros Isopremiums, que também são com stevia e o corante natural, o aroma natural, na verdade, o corante também natural. Então, assim, nós já temos uma linha tradicional que é superior a grande parte dos produtos do mercado, mas as pessoas já reclamavam do preço. E eu já tinha desenhado uma linha Platinum para a nossa fórmula, onde só utilizaria o whey protein hidrolisado, onde não teria lactose, onde estaria utilizando os melhores adoçantes do mundo, que são os mais naturais, que não prejudicam o nosso organismo.
adotado de matérias-primas das melhores indústrias do mundo, que pouco se tem aqui no Brasil, justamente por ser matéria-prima mais cara, e eles quebraram a cabeça comigo falando, mas não vamos fazer, porque se nós já escutamos todo dia as pessoas falando que o produto é caro, que no meu ponto de vista não é. Eu já fui dono de loja de suplementos durante 6 anos, já fui sócio da maior rede de loja de suplementos de Brasília, e eu pensava comigo, bem, um whey protein é o mais simples do mercado. Tá? Eu vou colocar aqui que em promoção ele é vendido por R$ 99,00 e o preço médio de um whey protein concentrado é R$ 129, R$ 139. E com sucralose, com corante artificial, com concentração de proteína abaixo de 67%, eu não sei se você sabe fazer essa conta, mas se você pegar a quantidade de proteína que está descrito no rótulo e dividir pela quantidade da porção do dosador, exemplo, tem proteína que eu já vi ter um dosador de 34 gramas e uma concentração de 20 gramas de proteína. Então, se eu pegar aqui, 20 gramas de proteína e dividir por 34 gramas, que é o total do dosador, 58% daquele dosador é proteína. O resto é carboidrato, vitamina, mineral, o que quer que seja. O nosso Pró-Fórmula, ele tem 27, dependendo do sabor, 38. Vamos lá. 71% de proteína por dose. Tendo em vista que o whey protein concentrado, quando ele sai da indústria, seja da Glâmbia, da Saputo, da Fonterra, que mais? De indústria, da Arla, independente de onde o whey protein concentrado sai. Se ele sair com 80% de concentração, é muito. É literalmente o máximo de concentração que um WPC, whey protein concentrado, poderia ter. E aí você imagina, nós colocamos vitaminas, nós colocamos minerais, nós colocamos aroma, nós colocamos goma para deixar cremoso, nós colocamos o adoçante e ainda conseguimos deixar um produto com 71% de concentração. E, no plano, você comprava ele com 50% de desconto e ele saía a R$ 99,00. Então, ou seja, para você consumir, você estaria economizando basicamente R$ 40,00 e tendo um produto de superioridade em todos os quesitos que não tem nem como comparar. E se você quisesse vender esse produto, você conseguiria vender ele a um preço de R$ 139,00, ou às vezes até mais, no mercado. E o mais engraçado, um whey protein, você ganha R$ 40,00 de lucro líquido na mão. Eu era lojista, eu vou fazer um cálculo breve para você. Um whey protein concentrado lá na minha loja, sei lá, chegava a R$ 64,00, eu vendi ele a R$ 129,90. Isso significa que eu estava usando um markup de 100%. Vamos arredondar, 100%. Só que desse 100%, obviamente, eu tinha que pagar o whey que eu comprei. Então, se eu vendi ele a 129, já desconto R$ 64,00, que foi o preço de custo. Então, eu tenho R$ 65,00 para poder ter de lucro. Só que aí eu vou bater a taxa do cartão. Se for um crédito, eu vou colocar 3,5%. Sobra 62,72%. Aí eu vou diminuir mais 5%, que é a comissão do vendedor. Já caiu para R$ 59,58. Aqui em Brasília, os aluguéis das lojas, nenhum é menos do que R$ 6.000, R$ 5.000. Uma loja consideravelmente boa. Distribui o valor do aluguel que eu pagava por unidade de pote vendido. Vamos supor que eu vendia 300 potes. Então, eu pego R$ 6.000 e divido por 300 potes de suplementos vendidos. Ou seja, na brincadeira aí, eu já tenho que descontar R$ 20,00 de cada pote vendido para eu poder pagar o aluguel. E a proteína de R$ 59,54 já cai para um lucro de R$ 39,54. Isso porque eu não estou contando água, luz, telefone, IPTU. Ou seja, sobra R$ 20,00 de um produto bom, tem um produto bom e as pessoas acham caro. Imagina eu aumentar e distribuir, fazer novos produtos tops. E é por isso que a gente criou essa linha Combate, para poder ter mais acesso, mas infelizmente a gente teve que dar uma trabalhada um pouco na questão da concentração do produto. Beleza?
Ó, Mara, você acabou de jogar para todo mundo aí a minha estratégia para trazer lojista para o negócio. Porque o lojista, quando você faz essa conta aí para o cara, você mostra para ele que um produto que ele tem 100%, ele não tem 100% no final, dificilmente ele consegue bater essa questão. Quando você mostra para ele que você tem um produto que vai ser vendido e distribuído sem necessidade de estoque, de aluguel, de funcionário, de água, de luz, disso, daquilo, se o cara não fechar com você, eu acho que é mais por, sei lá, por ignorância, né? Mas isso aí. Voltando a essa questão aí de produto, eu vou até deixar aqui para quem estiver ouvindo, que o preço, as pessoas estão associando o preço ao produto ao momento que nós estamos passando no país. Esquece isso, nós temos um produto muito superior, né? Você pode pegar a embalagem fechada do nosso produto, levar em qualquer universidade federal e fazer a avaliação, vocês vão ver que o nosso produto é superior, porque nós já fizemos isso no passado. Nós já levamos esse produto nas universidades, solicitamos a análise química dele para ver a oxidação de proteína, e não teve uma avaliação que não falou que o nosso produto era um produto de qualidade. Só que o que acontece? Tem muito produto hoje no mercado barato? Tem, que compra direto da fábrica? Tem. Mas qual desses produtos tem a possibilidade de te proporcionar independência financeira? Eu só quero que você me fala um que vai poder falar para você assim, olha, me apresenta aqui 4 novos compradores ou 10 novos compradores que eu vou te dar uma viagem de cruzeiro, ou que eu vou te dar um Kwid, ou que eu vou te dar uma Jeep Renegade. Pode pegar qualquer um, e não vou citar nomes não, porque nós temos algumas aí que estão vendendo produtos de boa qualidade. A gente sabe que são produtos de boa qualidade, mais baratos, porém eles são vendedores de produtos. Nós não estamos aqui para vender produto, né? Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas a qualidade do produto que nós temos associada a uma independência financeira, né? E graças ao Walmart, graças a Deus, nós ainda temos o Walmart hoje dentro do negócio que preza por essa qualidade. Então, quando a gente pergunta aqui, às vezes a gente fica parecendo que é que cara chata, perguntando de aminograma, perguntando de coisas, isso, daquilo, porque eu tenho a certeza hoje de estar numa empresa que está com os melhores produtos no mercado, independente se é multinível ou não. Porque se a Muscle Fórmula hoje fechar o nosso trabalho de multinível e for para as lojas, ela vai levar um dos melhores produtos no mercado hoje para o lojista. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, galera, é sentar o braço aí, ó, e quando a pessoa falar para você, mas o seu produto é mais caro, você pode perguntar para ele, ó, quando você tem uma Ferrari, você coloca gasolina de posto qualquer sem bandeira ou você põe uma gasolina aditivada, ou você põe uma gasolina top? Mas se você põe uma gasolina top, você vai querer usar um produto de qualidade. Porque a Muscle Fórmula, além de você comprar um produto de qualidade, você ainda vai ter a oportunidade de suplementar de graça e ainda ganhar dinheiro. Então, não faz sentido nenhum a pessoa colocar a objeção dela no preço do produto. Não faz sentido nenhum. Né? A pessoa que fala que eu sei que o produto é caro, muitas das vezes ela está indo em showzinho aí que ela paga 300 reais no show. Então, Thiago, parabéns aí pela visão. Eu acho que essa é a visão do empreendedor, de quem está na Muscle Fórmula que vai prosperar. Essa é a visão do empreendedor. E talvez, tendo a possibilidade desse encontro presencial com vocês, eu vou expor todas essas táticas também. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim e saber argumentar. Quando coloca no papel, a conta fecha. Não tem argumento. Não tem argumento contra o produto, não tem argumento quanto à metodologia da Muscle Fórmula e quanto a preço. A conta fecha e na hora que vê, o cara fala, nossa, enquanto eu estou aqui trabalhando, ralando com a minha loja aberta, eu poderia estar lucrando em cima de um produto o dobro do que eu lucro dentro de um produto, mas, enfim, vendendo, ter que pagar essas coisas. Não falo para fechar a loja, ele pode continuar com a loja e vender uma sua fórmula lá dentro. Então, acho que esse é a grande questão. E parabéns aí pela visão empreendedora. Eu estou indo para BH amanhã, vou palestrar num evento que vai ter chamado de Seminário Internacional de Nutrição Esportiva. Vai ser no Boulevard Plaza, se eu não me engano. Se tiver de bobeira, qualquer coisa, me chama aí no privado, a gente se encontra e troca uma ideia. Fechou? Combinado. Fechou então. Galera, um abraço. Vocês têm que trabalhar aqui também. Obrigado mais uma vez, Omar. Tamo junto. Valeu. O Sidney havia colocado no chat para que eu pudesse me apresentar, porque ele está começando agora, Sidney Nunes de Vitória. Eu não sei se ele ainda está na sala, mas minha receita de informação, na minha formação. Sidney, eu sou nutricionista, sou formado pela Universidade Católica de Brasília desde 2011,
sou pós-graduado em Nutrição Clínica e Estética em 2013, sou pós-graduado em Nutrição Esportiva Funcional em 2015. Vou concluir o meu mestrado em 2020, então, ou seja, eu estou no mestrado e faço na Universidade Católica de Brasília. Não sei se isso serviria de informação, eu tenho 3 artigos já publicados desde 2018 nas 3 maiores revistas de fisiologia do exercício do mundo. E também sou consultor científico, não apenas da Muscle Fórmula, mas também do primeiro laboratório de análises bioquímicas que abriu inclusive aqui em Brasília, para fazer análise de exames de sangue voltados para praticantes de atividade física. Tem um pouquinho de know-how, então, enfim, se precisar passar essas informações, inclusive até para poder ter um embasamento técnico e científico, para poder falar quem está dando essas informações. Enfim, tem o meu Instagram também, @omarnutri, pode passar em diante meu Instagram para que as pessoas possam acompanhar, inclusive, a grande parte da minha vida profissional lá pelas redes sociais e saber quem está por detrás da Muscle Fórmula. Beleza, meu irmão? Beleza, Omar. Parabéns pela humildade, né? Que currículo, hein? Valeu, cara. Isso. Olha só, mas aí eu te perguntei mais acima escrito, porque falhou aquela hora o microfone, Sim. sobre a senhora de 61 anos, Sim. que já treina há 2 anos, né? Ela não tem nenhum tipo de problema de saúde, não é obesa, só que ela sentiu que ela estagnou. Né? Aí a gente está falando com ela sobre suplementação. O que a gente poderia apresentar para ela de pré e pós-treino? Olha, de pós-treino, principalmente para o idoso, Sidney, é importantíssimo ofertar o Whey Protein. Hoje o Whey Protein ele é um dos suplementos mais estudados quando se trata do público idoso. Até porque o público idoso ele está suscetível a ser acometido por uma alteração fisiológica que nós chamamos de sarcopenia. A sarcopenia é justamente a degradação da massa magra, a perda da massa óssea, que a longo prazo faz com que o idoso venha se tornar um agente incapacitado. E já está bem claro, inclusive nos estudos científicos mais recentes, mostrando que o Whey Protein, assim como os BCAAs, eles teriam uma boa capacidade de reverter o processo e estimular a recuperação muscular e às vezes até a própria hipertrofia no idoso. Então, eu não abriria a mão de estar suplementando o Whey Protein para essa idosa, e eu começaria primeiramente suplementando L-carnitina ao invés de um estimulante. Suplementa a L-carnitina para ver se melhora a questão de cognição, de ter um pouquinho de mais gás. Pode associar um BCA junto para poder diminuir a dor muscular após o término da atividade. A maior parte dos idosos, muitas das vezes, não praticam atividade física porque a dor muscular gerada, né, pela lesão do exercício, fisiologicamente falando, às vezes é tão grande para ele, por ele ter esse retardo na recuperação, que ele acaba abandonando a atividade física. Então, se você conseguir literalmente aplicar um BCAAs com L-carnitina antes do treino e um Whey Protein após o treino, cara, coisa mais linda do mundo você está fazendo. Realmente você está ajudando o ser humano a melhorar muito a qualidade de vida dele. Você pode ter certeza que em questão de semanas, a primeira coisa que vai ser levantada vai ser a disposição e que não está se sentindo mais tão cansada e que está começando a ter uma melhora na capacidade da força, até porque a força ela é gerada com uma musculatura recuperada. Uma musculatura lesionada que demora a se recuperar, o nível de força, de potência, de resposta, ela realmente é reduzida, tá bom? Show, obrigado, Omar. De nada. A Renata Mendes pergunta se no caso do EFA-Blend, estou gestante com dores na coluna por conta do excesso de peso. Foi cogitado consumir o EFA-Blend? Sei que preciso perguntar para o obstetra. Porém, alguns médicos não conhecem ou não dominam e acabam dizendo que não é bom. Renata, você pode, não só pode, como deve utilizar o EFA-Blend. O EFA-Blend é uma mistura de 7 óleos, ricos em ômegas 3, 6 e 9, ômegas 3, 6, 7 e 9. São bem anti-inflamatórios. E isso, inclusive, pode ajudar a reduzir o nível de dor articular, até porque os ômegas bloqueiam as cascatas de inflamação no corpo. Então, você deve usar. Recomendaria você usar até o 8º mês. Por quê? Porque o ômega ele é um anticoagulante natural.
ele ajuda a deixar o sangue mais fininho, vulgarmente falando, para vocês entenderem de uma maneira melhor, para poder evitar, inclusive, quadros de trombose, quadros de má circulação. Então, o ômega ele é um ótimo antitrombótico, né? E por ele deixar o sangue mais fininho, e quando você chega ali no 8º mês, você já está realmente correndo risco, às vezes, de ter um parto prematuro, ou ter um acidente, ter que internar e fazer o processo do parto. E se o sangue estiver fininho demais, você acaba perdendo um sangue mais do que o normal. Não tem relatos em literatura científica falando que você pode ter uma hemorragia, e alguém que tenha morrido de hemorragia por ter utilizado o ômega. Mas é visto na prática que quando se usa o ômega de fato, realmente a perda de sangue se torna um pouquinho mais alta. Então, você pode utilizar durante o processo de gestação, vai ajudar a desinflamar o seu corpo, vai diminuir um pouco a ação do sistema imunológico, pode, inclusive, ajudar, tá? No controle da glicemia, ajudar no controle dos níveis de pressão arterial, melhora a função intestinal, porque ele é um anti-inflamatório intestinal também. Pode utilizar sem problema, sem medo, tudo tranquilo. Só pare de tomar no 8º mês. Se tiver no 8º mês, então é melhor que você nem tome, tá? Obrigada, realmente eu entrei, eu tô no 8º mês. Você entra no 8º, então suspende o uso dele. Eu conheci a Muscle no 8º mês, então, infelizmente, vou ter que. Não aguentei até agora, eu vou aguentar até o final. Obrigada. Quando você tiver o filhote e estiver amamentando, use, tá, o EFA Blend, porque os óleos essenciais, eles vão para o leite materno e a criança pode se apropriar de um leite materno com maior teor de ômega 3, 6 e 9. Lembrando que dos 0 aos 3 anos é onde tem uma formação cognitiva extremamente elevada da criança. E a formação cognitiva depende do amadurecimento do tecido nervoso e os ômegas 3 e 9 fazem parte desse processo. Então, não deixe de tomar, tudo bem? Tá, e a recomendação para tomar quantas cápsulas eu tomo? Entre 3 e 6 cápsulas ao dia. Tá? Entendi. Para conseguir uma concentração adequada de cada um dos óleos que tem ali dentro, tem que ser entre 3 e 6 cápsulas. Eu recomendaria você tomar 2 no café, 2 no almoço, 2 no jantar. Às vezes, tomar 3 cápsulas de uma vez ou todas de uma vez pode gerar uma pequena sensibilidade intestinal e acabando originando uma dor de barriga bem pontual. Então, divida essas cápsulas ao longo do dia, de preferência junto da refeição, ok? Ótimo. Então, tive o neném, eu já posso começar a tomar? Pode, sem problemas nenhum, tá? Beleza, muito obrigada. De nada. Daniel Veloso pergunta sobre a suplementação do whey protein durante a amamentação. A gestante pode ingerir, não só pode, como deve. Vale lembrar que, galera, o whey é uma proteína que vem do leite, que ela é encontrada no queijo, que ela é encontrada no iogurte. Não tem terrorismo contra o whey, tá? A whey pode estar sendo utilizado durante o processo de amamentação para poder complementar a dieta da lactente se ela não estiver conseguindo comer a quantidade de proteína adequada e não faz mal para o bebê. Eu recomendaria, de fato, tomar o whey protein isolado para poder diminuir a ingestão de lactose pela mãe, sabendo que a lactose pode ser fermentativa e trazer desconforto, inclusive, para a mãe em relação a desconforto gástrico, desconforto intestinal. Mas pode utilizar sim. Marcele, nós não temos nenhum suplemento à base de DEA. O DEA acabou de ser liberado, inclusive no Brasil, mas só mediante a farmácia de manipulação e com uma patente que se chama de prasterona, e inclusive só através de receituário médico especial. E o DEA ele não é regulamentado como suplemento, então logo nós não podemos utilizar, só é encontrado em farmácias de manipulação e através de prescrição médica. Bem, acabou que vocês foram extremamente participativos. Eu agradeço muito, live boa, justamente desse jeito, todo mundo interagindo, tirando as suas dúvidas. Vale sempre lembrar, pessoal, não existe pergunta burra, não existe nada disso aqui, tá? Todo mundo é leigo,
todo mundo está aqui para poder aprender. Eu, por ser profissional da área da saúde, capacitado tecnicamente, eu estudo a respeito disso. Então, eu estou aqui para poder ajudar vocês, passar conhecimento para vocês. Não tem essa de falar assim, eu não quero perguntar porque eu estou com vergonha. Muito pelo contrário. Inclusive, se eu chegar a ver no chat ou alguém abrir o microfone para poder fazer um comentário desnecessário, peço para poder cortar, bloquear essa pessoa na hora, que não tem essa. Todo mundo está aqui para aprender e eu preciso que vocês participem para que um assunto vá puxando o outro e a gente consiga desenvolver uma live bem proveitosa e que tenha essa quantidade rica de informação que nós colocamos aqui hoje. Falamos de idoso, falamos de estimulante, falamos da linha Dragon, falamos da forma legal de se vender o nosso negócio, falamos das qualidades do produto, falamos de amamentação, falamos de um monte de coisa, justamente porque vai havendo esse grau de interação e é isso que eu espero nas nossas próximas lives, tá bom? Galera, então eu vou me despedindo, amanhã eu tenho que pegar avião cedinho, ainda tenho que arrumar um monte de coisa, mas quinta-feira que vem já reserve na agendinha. Eu deixei minha quinta-feira à noite bloqueada para poder estar aqui com vocês, então aproveitem, tragam pessoas. Eu sei que é difícil, né, falar para as pessoas, assista a live lá com a gente lá que você vai entender um pouco mais de quem é que ajuda a fabricar os suplementos, desenhar qualidade, ele é nutricionista e etc. Então isso pode fazer com que traga uma maior credibilidade para que a pessoa entre no negócio, compre do nosso produto, e aí a gente vai partindo para cima. Dúvidas, de preferência, tragam para cá, para que todo mundo compartilhe da mesma resposta e tenha o mesmo aprendizado. Em caso de emergência, eu vou pedir para que nem me chame no WhatsApp, me adicione no Instagram, @omarnutri, e me chame pelo Instagram. Meu WhatsApp está ficando muito tempo na clínica parado, então eu acabo não respondendo mais, inclusive a secretária está por conta do meu WhatsApp, e lá no Instagram eu consigo, às vezes, responder com maior frequência, e é claro, se for algo urgente, que você precise de uma informação pontual ou algo do tipo, vamos deixar sempre para nós tirarmos as nossas dúvidas aqui na nossa live. Quinta-feira que vem, 21 horas, se haver algum tipo de imprevisto, a gente começa ali por volta de 9h30, porque semana que vem eu viajo novamente para palestrar em Goiânia. Na outra semana, daqui 15 dias, talvez não tenha live, porque eu vou estar em Orlando num congresso de medicina esportiva. Se tiver uma brecha, na quinta-feira lá, até tem que ver a questão de fuso horário, se não me engano são 3 horas para mais ou para menos? Acho que é para menos. E aqui, se for para menos lá, 7 horas, aqui vai ser 10 horas, eu não sei. De qualquer forma, na outra semana eu também tenho um congresso em Manaus, na outra em Anápolis e na outra São Paulo. Todas essas viagens vão acontecer às sextas-feiras, pode ser que aconteça de eu acabar viajando na quinta de última hora imprevisto, mas é imprevisto, aí eu aviso vocês. Caso contrário, no máximo entre 9 e 9h30, nós estamos começando a nossa live. Hoje eu pude perceber que a partir das 9h30, começou a realmente aumentar a quantidade de pessoas. Então, talvez a gente possa vir a estudar de começar a nossa live um tiquinho mais tarde para termos o maior número de pessoas aqui, tá bom? Galera, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia de todos vocês. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos aí firme e forte e vamos para cima, beleza? Obrigadão, valeu, um grande abraço.